Fala, galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício sobre conservação de energia mecânica. É um exercício do capítulo 8 do Halliday, o exercício 11, belezinha? Então, gente, presta atenção aí no nosso vídeo e vamos aprender mais um pouquinho aí sobre esse assunto. E ele fala assim, olha, no problema 5, que é um dos que eu resolvi para vocês, vocês podem assistir o vídeo, é o problema que fala da taça e do floco de gelo aqui que é solto aqui nessa taça, né? Ele fala qual é a velocidade do floco de gelo. Vocês viram até que no início, quando eu comecei a falar dessa questão do floco de gelo, como ele não tinha atrito, lembra que era algo importante? Como não havia atrito, significa que se tratava do quê? De força conservativa, tá? Então, força conservativa era o fato de não ter atrito. Isso já se falava no problema 5 que eu resolvi para vocês. E lá você pode olhar lá no vídeo que fala que é algo importante. Então, quando ele fala que não há atrito, significa que é força conservativa. O que significa isso? Se eu pegar a energia mecânica no ponto A, por exemplo, se eu chamar aqui de ponto A e aqui no fundo da taça de ponto B, então a energia mecânica de A vai ser igual à energia mecânica de B. Isso é uma força conservativa, tá? Se houvesse atrito, por exemplo, ia virar energia térmica e daí ia ser uma força dissipativa, tá? Nesse caso é conservativa. Muito bem, ele fala qual é a velocidade do floco de gelo ao chegar no fundo da taça, então aqui no ponto B, tá? Então ele quer saber qual é a velocidade aqui do ponto B. Isso se o floco de gelo tivesse... então essa daqui ó, é o item A. Então é a primeira coisa que a gente vai responder. Bom, se a gente sabe que é uma força conservativa, a gente já tem aqui ó, a primeira ideia do que a gente faz, que é energia mecânica de A igual a energia mecânica de B. Lembrando o que é a energia mecânica. A energia mecânica vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aqui eu não estou falando de energia elástica, então não tem nada de energia elástica aqui, tá? A gente está falando só de cinética e potencial. Então, se eu for olhar aqui, então, no caso de A, eu tenho a energia cinética de A mais a energia potencial de A, que vai ser igual a energia cinética de B mais a energia potencial de B, porque são forças conservativas. Você pode aumentar uma e diminuir a outra, mas na somatória, a de A vai ser igual a de B, tá? Muito bem, vamos entender isso daqui. Olha só, se eu pegar energia cinética, o que eu tenho? É meio, né? O que é energia cinética? É meio mv ao quadrado. Então, aqui se é de A, é de A. O que é energia potencial? A energia potencial é a força gravitacional aqui, né? Vezes a altura, que é igual a energia cinética de B. O que é? Isso, né, porque a gente tem uma determinada altura que a gente já vai falar disso. Em B, o que eu tenho? Energia cinética de B vai ser meio mvb ao quadrado mais mg vezes a altura de B. E aqui a altura de A. Então, eu tenho aqui isso dessa forma. O que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade de B. Vamos entender tudo que a gente tem. Olha só. Bom, já estou falando, então, do problema lá de número 5. Então, algumas informações a gente tinha lá. Por exemplo, a gente tinha a informação de que V0 era igual a zero. Por quê? Porque o bloco de gelo, ou esse floco de gelo, ele era lançado, né? Ele era solto aqui. Se ele era solto aqui na beira da taça, significa que a velocidade zero dele era igual a velocidade inicial dele era igual a zero. Agora, vamos entender
no que isso pode influenciar. Veja que se a velocidade de A é igual a zero, qualquer número que você multiplique por zero vai ser zero. Então, a energia cinética do ponto A é igual a zero. Muito bem. Lá você tinha a massa do floco de gelo, lá no problema 5, que é 2 vezes 10 a menos 3, porque eu tô falando de quilo, né? Então, 2 vezes 10 a menos 3. Na verdade, você vai ver daqui a pouco que ela pode se anular, nem precisaria colocar isso aqui, mas eu vou pôr, tá? Vezes 9,8 vezes a altura de A. Qual é a altura de A? Veja que é o ponto mais baixo, né? Esse aqui é o ponto mais baixo, vou chamar de zero. Aqui, qual é a altura que a gente tinha da taça? A altura era igual ao raio, certo? Por quê? Porque se eu tenho o raio aqui, conforme esse gelo vai caindo, quando chegar isso aqui corresponde a exatamente o raio. Então, se eu chamar aqui de zero, lá no problema 5 ele fala que essa altura aqui é igual a 0,22 metros, que era 22 centímetros ou 0,22 metros. Então, aqui, ó, 0,22, que vai ser igual a meio. A massa aqui, que é 2 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade de B, é exatamente o que ele quer saber. Qual é a velocidade que ele chega aqui no ponto B. Então, VB ao quadrado. Mas, olha só, aqui eu até tenho a massa, eu tenho a gravidade, mas o que acontece? A altura aqui de B não é a parte mais baixa que eu tenho aqui do cálice? Se é a parte mais baixa que eu tenho do cálice, significa que aqui vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser zero, tá? Então, eu tenho só a incógnita que é VB. Vou fazer isso, tá? Então, se eu isolar esse VB, o que eu vou ter aqui, ó? Veja que o que está multiplicando aqui passa dividindo, certo? Então, eu vou ter VB ao quadrado vai ser igual, ó, aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 vezes 9,8 vezes 0,22. Só para mostrar para vocês porque eu não precisaria nem ter colocado a massa aqui. Porque se é esse aqui, ó, que está aqui, vou mudar um pouquinho a cor aqui para vocês perceberem, o que está aqui, né? Vai passar, ele está multiplicando por VB, vai passar dividindo, então eu vou ter aqui, ó, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2 vezes 10 a menos 3, eu posso aqui, ó, cortar e cortar. E aqui, ó, esse 2 que estava dividindo, vai passar o quê? Multiplicando. Então, aqui, vezes 2, tá? Então, eu vou ter 9,8 vezes 0,22 vezes 2. Isso daqui é igual a VB ao quadrado. Eu vou ter um resultado de 4,312, vai ser igual a VB ao quadrado. Ou seja, VB vai ser igual a raiz quadrada de 4,312. Então, eu vou ter uma velocidade de B, ou seja, a velocidade que o floco de gelo vai chegar aqui no ponto B vai ser igual a 2,08 metros por segundo. Essa é a velocidade. Então, aqui eu estou respondendo a letra A. Bom, pessoal, então aqui, ó, na letra B ele fala, ó, se o floco de gelo tivesse o dobro da massa, qual seria a velocidade? Lembra que para resolver, eu até coloquei o exercício lá, uma parte aqui, porque lembra que quando eu tinha a massa, a gente até comentou que nem precisaria da massa, porque quando ela passa dividindo, eu teria aqui, ó, o mesmo valor sobre o mesmo valor, então corta, não é? Se a massa dobrasse, vamos supor que eu tivesse 4 vezes 10 a menos 3 em cima e 4 vezes 10 a menos 3 embaixo, o que aconteceria? Mesmo que a massa dobrar, corta a massa com massa e vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Eu posso triplicar aqui, vamos supor que aqui fosse, se eu pegasse esse 2 aqui, triplicasse, então daria 6 em cima, 6 embaixo, corta. Então, isso não vai alterar o resultado da velocidade, porque vai continuar o 9,8 vezes o 0,22 vezes o 2, né? Porque você corta a massa com massa, você tem a massa em cima e a massa embaixo. Então, no caso da letra B, a velocidade seria a mesma,
certo? Por quê? Porque como vai cancelar aqui massa e massa, não vai alterar o resultado da velocidade, que era o 9,8 vezes o 0,22 vezes o 2, e aí a gente tirou a raiz quadrada, certo? Então, na letra B, vai ser exatamente 2,08 metros por segundo, tá? Continua a mesma velocidade. Vamos responder aqui a letra C. Na letra C, ele fala, ó, se o floco de gelo tivesse uma velocidade inicial para baixo, então eu tinha lá a taça, né? Aqui ele falava que a velocidade inicial era igual a 0. Agora, vamos supor que aqui a velocidade inicial fosse qualquer outro valor aqui, mas que eu tivesse uma velocidade inicial, que ele está falando aqui. A resposta do item A, olha, vê o que é a resposta do item A? Era a velocidade, que a gente começou aqui, ó, dessa forma, certo? Então, ele pergunta se a resposta do item A, que é da velocidade, ela ia aumentar, diminuir ou permaneceria a mesma? Veja que para a gente responder o item A, o que a gente tinha? Né? A cinética de A mais a potencial, energia potencial de A igual a cinética de B mais a potencial de B, certo? Aí a gente viu que aqui a potencial de B era 0, a potencial de A era 0. Agora, se no caso aqui da letra C, se ele falando que tivesse uma velocidade inicial, seja qual for o valor, isso quer dizer que esse 0 aqui já não ia mais existir. Eu ia ter Ka mais a potencial de A. Eu ia ter as duas coisas aqui. E isso aqui seria igual a KB. Então, veja que eu não teria só a potencial, eu teria a potencial mais a cinética de A. Na letra A, eu só tinha que o A igual a KB, certo? E esse KB aqui é meio a massa vezes a velocidade de B. Lembra que eu até cortei a massa, então o valor da cinética de B vai afetar diretamente a velocidade, certo? Que é a resposta da letra A. Se ao invés dessa energia cinética ser 0, aqui eu ter um determinado valor, seja qual for ele, então você concorda comigo que aqui eu vou somar mais alguma coisa, não é? Não sei qual é a velocidade de A, né? Que é aqui, ó, meio mv a ao quadrado. Se eu tiver uma velocidade inicial, como o problema está me falando aqui, eu vou ter mais um valor, não vou ter só a potencial. Então, eu vou ter o que eu tinha mais alguma coisa. Se vai aumentar a energia mecânica aqui de A, você concorda isso aqui é uma igualdade? Então, com certeza, aumentando a energia mecânica aqui, aumenta também a de B, porque isso aqui é uma igualdade. E se aumenta a cinética de B, o que vai acontecer? A massa não está aumentando, né, gente? A massa é a mesma. Então, obrigatoriamente, vai aumentar quem? A velocidade de B, certo? Então, vai aumentar a velocidade de B. Isso quer dizer que, olha aqui, ele pergunta se aumenta, se fica igual, se diminui, né? Então, na verdade, ó, aumentaria a resposta do item A, tá? Então, aumentaria a resposta do item A.